O asteroide cortava o vasto vazio do espaço. Um leviatã celestial, frio e escuro, em rota de colisão com a Terra. Ele viajou por milênios, invisível, desconhecido. Agora era um agente do caos, um arauto da destruição. Nosso mundo, banhado pelo calor do Sol, permanecia alheio. Astrônomos, com os olhos grudados em telescópios, foram os primeiros a notar a anomalia. Um pontinho nas telas crescendo, acelerando. Cálculos foram feitos, trajetórias traçadas, o pânico se instalou. Este não era um evento celestial comum. Esta era uma ameaça de extinção em massa. À medida que o asteroide se aproximava, sua verdadeira forma se tornava assustadoramente clara. Ele não era apenas uma rocha qualquer, mas um mensageiro das profundezas do cosmos, carregando consigo segredos antigos e perigos inimagináveis. Uma massa irregular e serrilhada de rocha e gelo, com quilômetros de diâmetro. Cada fragmento de sua superfície contava uma história de formação e destruição, um ciclo interminável de criação cósmica. Sua superfície, uma tapeçaria de crateras e fissuras, falava de incontáveis colisões, éons de violência cósmica. Cada cratera era um testemunho silencioso de encontros passados com outros corpos celestes, uma crônica de batalhas travadas no vasto vazio do espaço. Ele girava pelo vazio, um monstruoso peão celestial em direção ao seu destino final. Sua rotação lenta e constante era um lembrete da inevitabilidade de sua jornada, uma dança predestinada através do cosmos. A luz solar refletida em sua superfície era fria e implacável. Cada raio de luz revelava mais detalhes de sua estrutura complexa, destacando as sombras profundas e as arestas afiadas. Havia uma beleza estranha em sua dança mortal, um terror hipnótico que mantinha a humanidade cativa. A trajetória do asteroide era uma coreografia cósmica, uma performance que ninguém podia desviar o olhar. O relógio estava correndo. Cada segundo que passava aproximava o inevitável. A humanidade observava com um misto de fascinação e medo, consciente de que o destino estava selado e que o impacto era apenas uma questão de tempo. A atmosfera da Terra, aquele delicado véu azul que sustenta a vida, tornou-se o primeiro obstáculo do asteroide. O atrito rasgou sua superfície, superaquecendo o ar ao seu redor. O céu explodiu em um clarão de luz, um espetáculo aterrorizante visível mesmo em plena luz do dia. Um estrondo sônico, um rugido ensurdecedor que pareceu dividir os céus, ecoou por todo o planeta. Pássaros se dispersaram em terror, animais fugiram em medo instintivo. A humanidade assistia, mesmerizada e horrorizada, enquanto o intruso celestial rompia suas defesas. O asteroide, agora um meteoro em chamas, cruzou o céu. Uma serpente de fogo, deixando um rastro de fumaça e destroços. O calor de sua passagem era intenso, incendiando florestas, fervendo rios e transformando areia em vidro. Era uma cena de destruição inimaginável, um prelúdio do cataclismo que estava por vir. O ar estalava com eletricidade estática. O solo vibrava com um zumbido sinistro. O próprio ar parecia gritar em protesto, enquanto o intruso celestial continuava sua descida implacável. Seção 5. Cataclismo. O momento do impacto foi instantâneo, cataclísmico. O asteroide se chocou contra a crosta terrestre com a força de 1 milhão de bombas nucleares. O solo se moveu e se dobrou, montanhas desabaram como castelos de areia. Um clarão ofuscante, mais brilhante que 1000 sóis, iluminou o planeta. Uma onda de choque, uma parede de pura energia, irradiou do ponto de impacto. Ela viajou a velocidades supersônicas, obliterando tudo em seu caminho. Florestas foram arrasadas, cidades foram reduzidas a escombros, paisagens inteiras foram remodeladas em um instante. Seção 6. A Terra treme. A Terra, como se estivesse mortalmente ferida, convulsionou.
Terremotos como nunca vistos antes rasgaram o globo. Falhas geológicas se dobraram, vulcões entraram em erupção com fúria renovada, expelindo rocha derretida e cinzas na atmosfera já sufocada. As próprias placas tectônicas que formavam a crosta do planeta se moveram e gemeram. Tsunamis, muralhas imponentes de água se ergueram dos oceanos, impulsionadas pelo cataclismo sísmico. Elas colidiram com as linhas costeiras com força inimaginável, engolfando ilhas inteiras, apagando séculos de esforço humano em um piscar de olhos. Seção 7. Muralhas de água. Os tsunamis, implacáveis em sua fúria, avançaram continente adentro como gigantescas muralhas de água, incontroláveis e devastadoras. Eles varreram cidades costeiras, deixando para trás um rastro de devastação. Edifícios foram reduzidos a escombros, ruas transformadas em rios de destroços. Navios, arrancados de suas amarras, foram jogados como brinquedos. A força das ondas era implacável, não poupando nada em seu caminho. Os sortudos foram parar em terra firme, lembretes sombrios da fúria do oceano. Esses navios encalhados se tornaram monumentos silenciosos da destruição. Os azarados foram pulverizados, seus destroços se juntando ao campo de entulho. Fragmentos de vidas e histórias, agora perdidos no vasto oceano. O ar, denso de poeira e cheiro de sal, estava cheio dos gritos dos moribundos e dos lamentos dos vivos. A atmosfera era sufocante, carregada de desespero e tristeza, mas esses gritos foram logo tragados pelos ventos uivantes e pelo rugido implacável das ondas. A natureza, em sua fúria, silenciou tudo, deixando apenas o som do caos. Seção 8. Um mundo encoberto. Após o impacto, um manto de poeira e destroços envolveu a Terra. O Sol, antes fonte de vida e calor, agora estava obscurecido, sua luz sufocada pelo crepúsculo infinito. As temperaturas despencaram, mergulhando o planeta em um inverno anormal. O céu, antes azul vibrante, agora era de um amarelo acinzentado doentio. Chuva ácida, um coquetel tóxico de produtos químicos e rocha derretida, caiu dos céus, envenenando a terra e a água. O ar, denso de cinzas e fumaça, tornou-se quase irrespirável. Seção 9. A longa noite. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. O sol permaneceu oculto, uma lembrança distante. Plantas murcharam e morreram, privadas de luz e sufocadas pela atmosfera tóxica. Animais, aqueles que sobreviveram ao impacto inicial, sucumbiram à fome ou sufocaram na escuridão sem ar. Os sortudos, ou talvez os azarados, foram aqueles mortos instantaneamente. Para os sobreviventes, a vida se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência em um mundo moribundo. O impacto havia desencadeado uma reação em cadeia, uma cascata de eventos que ameaçava extinguir toda a vida na Terra. Seção 10. Um amanhecer silencioso. À medida que os meses se transformavam em anos, a poeira começou a baixar. O ar, antes denso e sufocante, lentamente clareava, revelando um mundo transformado. O sol, um pálido fantasma de seu antigo eu, rompeu a escuridão. Seus raios fracos lutavam para aquecer a superfície fria e estéril. Mas o mundo que ele iluminava era uma paisagem desolada e alienígena. As exuberantes florestas, que antes cobriam vastas áreas, os vibrantes recifes de coral, que abrigavam uma miríade de vida marinha, e as cidades vibrantes, cheias de vida e movimento, haviam desaparecido. Em seu lugar, restavam apenas ruínas e escombros. Em seu lugar, havia um deserto silencioso e estéril. A vastidão vazia se estendia até onde os olhos podiam ver. O impacto havia remodelado o planeta, limpando a lousa da vida. A força destrutiva do cosmos havia deixado sua marca indelével. Se a vida ressurgiria das cinzas, ainda estava por se ver. Pequenos sinais de esperança começavam a surgir, mas o futuro era incerto.
Mas, por enquanto, a Terra estava silenciosa, envolta em um manto de solidão e silêncio. Um testemunho arrepiante do poder avassalador do cosmos. A vastidão do universo havia mostrado sua força, deixando a Terra em um estado de quietude eterna.